Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma revisão do exame de ordem da OAB, agora para o nosso 47º exame da ordem, nessa parte de Direito Tributário. Meu nome é Rafael Rossi, sou professor de Direito Tributário, inclusive do JUS 21, onde estão disponíveis os meus cursos de primeira e segunda fase, bem como de outros professores, para quem vai optar aí por civil, trabalho, administrativo e assim por diante. Eu sou especialista em Direito e Processo Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e sou assessor legislativo, além de carregar aí algumas aprovações em concursos públicos. Hoje eu estou atuando dentro da área legislativa, além de estar como professor de Direito Tributário, pro pessoal aí de cursinho, bem como para que está se preparando aí para a OAB, né, pessoal? Bom, é muito importante a gente tratar de alguns assuntos aqui antes de começar. Como é que eu posso falar para vocês? O direito tributário, ele é uma parcela considerável da sua prova. São cinco questões de direito tributário que caem na prova da OAB. Numa prova de 100 questões, 5 é muito. Ainda mais você precisando acertar. Se você já não estuda tributário, se você zera eventualmente tributário, a sua chance de aprovação cai em 10 a 20% tranquilamente, tá certo? Eu diria até de 20%, porque você fazendo o cálculo aritmético, né, você tem uma dificuldade muito grande. Então, pessoal, é muito importante que vocês tenham uma boa noção de direito tributário. A prova de direito tributário da OAB, ela historicamente não é uma prova difícil. É uma prova que costuma cobrar sempre os mesmos assuntos, não inova, a cobrança é muito certa, raramente, inclusive, nós vemos questões aptas a terem recurso justamente por serem questões muito redondinhas, são questões que cobram o básico. E aí, quando você estuda e você tem essa noção do básico, facilita imensamente você ter ali pelo menos 3 a 4 acertos em direito tributário. E eu vou dizer para vocês acertando 4 questões em direito tributário, pessoal, você está com meio caminho andado para sua aprovação na OAB. Além disso, para quem tem interesse em fazer a segunda fase, eu sei que eu sou sujeito a falar, né, é engraçado porque eu gosto muito de direito tributário, mas é uma matéria extremamente fácil. E eu não estou falando isso da boca para fora, pessoal. É é uma segunda fase extremamente simples, cobra pouco, a cobrança ela é muito superficial, né. Então assim, é também uma recomendação minha vocês olharem para direito tributário. Eu entendo que muitos de vocês já veem direito tributário no final da faculdade, quando estão estagiando, quando estão trabalhando, quando tem um mundo, tem TCC, mas eu vou dizer para vocês que é uma matéria relativamente simples, lógica, sem muitos percalços, certo? Então assim, o que que é o foco da revisão aqui? A gente acertar os principais assuntos que caem na OAB, tá certo? Para que você ali consiga tranquilamente, mesmo sem estudar, você consiga ali ver uma, 2, 3 questões que você diga: "Poxa, eu sei isso aqui, eu tenho uma noção disso aqui e dá para acertar". Claro que sempre tem ali a quarta ou a quinta questão que já cobram que você tenha algum conhecimento, que inclusive vai estar nessa aula, se Deus quiser, como eu brinco, né. Mas assim, a nosso intuito aqui é acertar pelo menos 3 questões do exame de ordem, tá bom? Até porque essa cobrança ela é mapeada, ela é recorrente, a gente não tem novidades. Beleza, pessoal? Sem muitas delongas, a gente vai dar início aqui para não perder muito tempo, até porque nós já estamos em reta final, a prova da OAB de primeira fase está se aproximando e vocês precisam aproveitar ao máximo o tempo de vocês. Pessoal, como é que funciona? Vamos lá, antes de tudo, o que que a OAB costuma cobrar na primeira fase? Tá certo? Eu trouxe aqui um quadrinho específico. Obrigado também, sempre. A nossa IA que ajuda muito hoje a nossa levantamento de dados, até por isso a gente também acaba analisando. Eu já acompanho aí a OAB pelo menos há uns 10 exames, antes não como professor, mas meramente como analista. Eu trabalhava também na parte de recursos, mas hoje eu estou aqui junto com vocês nessa parte de aulas. Pessoal, costuma-se cobrar muito crédito tributário, que é o grande entorno, tá certo, do direito tributário. Quando você fala que cobra crédito tributário, é como você dizer que vai cobrar na Constituição os direitos fundamentais, é uma coisa óbvia, tá certo? E ali nós temos algumas coisas que costumam cair. Gente, quase sempre cai suspensão do crédito tributário, quase sempre cai ou extinção ou exclusão, assim como a decadência e a prescrição, que estão inseridas dentro da formas de extinção do crédito tributário. A gente vai trabalhar isso especificamente.
Os impostos em espécie, eles acabam caindo com uma quantidade relativamente grande. Deixa eu pegar aqui qualquer coisa, tá, pessoal? Por quê? Porque são muitos, certo? Nós temos ali IPTU, ITBI, IPVA, ICMS, assim por diante. Nós temos agora os novos impostos da reforma tributária. E a reforma tributária, ela não foi cobrada no último exame, mas ela foi cobrada no exame anterior, ok? Então, assim, é bem possível que exista essa cobrança agora nessa prova, muita chance, até porque a reforma tributária está começando a ser aplicada aos poucos. A gente já vai ter agora em 2027 a CBS, obrigação e responsabilidade, pessoal, que é sobre, principalmente cai responsabilidade. Responsabilidade cai assim violentamente, principalmente dos terceiros, né? O sócio, o pai, como é que eles vão ser responsabilizados. Limitações do poder tributário, que são as imunidades tributárias e os princípios. Gente, isso sempre cai. Não exista uma prova da OAB que não caia princípios, principalmente as exceções. A gente vai trabalhar isso já já, eu acho que é um dos primeiros assuntos, mas sempre, sempre. É tipo assim, é como 2 mais 2 é igual a 4, isso cai. Tá aqui 11%, mas eu lhe garanto que eu acho que até é mais, tá certo? A gente tem a sensação que seja mais. Então vamos lá. Espécies tributárias, que nós vamos ter que estudar ali. Impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, a gente vai trabalhar isso com calma. Nós temos ainda as garantias, essas aqui raramente a gente vê, mas elas continuam. E além do lançamento, tá certo? Como esse lançamento é feito, isso cai também relativamente. Os outros assuntos aqui a gente coloca 7%. Pessoal, eu diria para vocês que o núcleo grande do direito tributário tá aqui, ó, daqui para cima. Se você tiver que optar por um estudo, eu estudaria esses 5 assuntos: crédito, impostos em espécie, obrigação e responsabilidade, limitações e espécies tributárias. Rafael, dá para estudar isso agora faltando 2 semanas para a OAB? Gente, a não ser que você estude só tributário, não. Você tem que saber mais ou menos o que revisar. A gente entende que vocês têm um tempo apertado e tem outras matérias também. E apostar tudo em tributário também não é uma boa ideia, ok? Então, assim, a gente vai dar os toques, eu vou dar algumas recomendações do que vocês podem ler ou não ler, ok? Nessa reta final. Pessoal, vamos começar com o seguinte: conceito de tributo. Não dá para ir para uma prova de direito tributário sem conceito de tributo. Isso é uma coisa para quem já estuda, tem que estar assim tatuado na alma, tá certo? Você tem que estar tatuado. Se você não nasceu sabendo o conceito de um tributo, você nasceu errado. Já volte e renasça ele, dá um jeito, tá certo, pessoal? E eu gosto de dizer o seguinte: o tributo, o conceito de tributo, que você vai encontrar no artigo 3º do CTN, ele é um extenso pra caramba, sabe? Mas na realidade a gente resume em 5 pontos. Prestação pecuniária. O que é uma prestação pecuniária? É algo de pagar, né? Um objeto que vai ser pago e que tem que ser pago em moeda ou valor. Isso quer dizer que nele possa exprimir. O que isso quer dizer? Que caso não seja R$ 5, que seja algo que você sabe que é R$ 5, ok? E esse valor que se possa exprimir é justamente para possibilitar que numa eventual transação com o poder público, uma troca, né, uma dação em pagamento, como vocês já estudaram em civil, você consiga lhe entregar um imóvel. O imóvel, ele tem um valor que pode ser expresso. O imóvel vale 300 mil, então você está pagando com o imóvel eventualmente. Isso, Rafael, pode ser pago com o imóvel? Pode, é uma hipótese específica de dação. Não é tão comum, tá certo, pessoal? Mas existe muito. Principalmente quando você vê ali pessoas que têm altos valores a serem pagos, que não dispõem desse valor em conta, mas que têm imóveis, bens que podem ser pagos. Compulsória, o que isso quer dizer? Além de ser decorrente de lei, eu sou obrigado a pagar um tributo. Não adianta, mas eu não quero pagar meu IPTU. Não importa, meu amigo. O Estado vem e diz: chapa, você vai pagar. Se você não pagar, beleléu, vamos te executar, vamos tomar medidas. Você pode perder eventualmente uma casa, um carro, ter sua conta penhorada e assim por diante. Então, assim, não tem discussão. Você recaiu ali no fato gerador, você vai ter que pagar. Tá certo, pessoal? Terceiro ponto, instituída em lei. Isso a gente chama do princípio da legalidade tributária. Da mesma forma que você vê no penal ou em outra, gente, não tem como cobrar um tributo, um imposto, uma taxa que não existe em lei. Eu vou te cobrar aqui o imposto sobre janelas bonitas. Mas que imposto é esse, entendeu? Imposto sobre a propriedade de livros.
Não existe. Você tem um livro, não existe nada que cobre um imposto específico sobre livro. Não existem determinadas taxas. Agora você vai ter uma taxa toda vida que você respirar o ar porque sim, porque a gente quer. Não existe essa lei, então ela não pode ser cobrada, tá certo? Então, assim, existe necessidade. Inclusive, isso aqui passa muito pela questão de majoração. Vamos supor, hoje você cobra 2% sobre determinado imposto. Se amanhã a administração quiser cobrar 10%, tem que ser aprovada uma lei específica que aumente para 10%. Show de bola? Não pode constituir sanção, isso é muito importante. Pessoal, o tributo ele não é uma multa. Não é tipo, eu não fiz isso, então eu vou ter que pagar. Não, não tem. Ele não pode constituir uma sanção. Ele simplesmente é uma obrigação que existe por si só. Ter carro, você paga IPVA. Ter a propriedade do veículo automotor, para ser mais exato, né? Você recai sobre a hipótese de incidência de um IPVA. Show de bola? Tem carro, vai pagar IPVA. Você é uma sanção porque você tem IPVA? É uma multa? Não, é porque você tem. Porque muitas vezes, na realidade, os impostos, por exemplo, eles entendem, e claro, existe uma discussão muito grande aqui, a gente não adianta se recair, que você tem a riqueza de ter um carro, então você supostamente tem como pagar o valor desse carro. Inclusive, Rafael, mas isso não faz o mínimo sentido, eu concordo. Mas a ideia é essa, que o sujeito, né, o contribuinte, ele tem uma capacidade econômica e por isso ele vai ter que pagar porque sim. É sério, é literalmente porque sim. Porque assim, se a gente for estudar o direito tributário, o que que é a lógica de um tributo? É que para você viver em sociedade, você tem que entregar algo para o Estado te entregar algo de volta. E, gente, não vamos entrar aqui no parâmetro Brasil, porque o Brasil é um lugar muito questionável amplamente, né? Mas vamos supor, você paga os seus impostos, ICMS, IPTU, ISS, assim por diante, para que você possa andar na rua e não tenha buraco na rua, para que tenha segurança, para que você tenha saúde, para que você tenha iluminação pública e assim por diante, para que o Estado possa prover as formas de você viver de uma maneira socialmente dignamente aceita. Rafael, no Brasil isso não acontece, tá? Aí é outro problema. Mas se você vai para Noruega, dá um exemplo, Reed, mas é verdade. As pessoas pagam os seus tributos de uma forma mais tranquila, porque sabem, poxa, eu estou pagando, mas eu estou recebendo uma contraprestação da administração pública, de certa forma. Beleza, pessoal? Então segue o BO. Então, assim, não pode ser sanção. Prestem atenção nisso. E por fim, é uma atividade vinculada. O que que isso quer dizer? Ela é cobrada, que a gente chama, por uma atividade vinculada. O a autoridade administrativa, o nosso querido auditor fiscal, que vocês já ouviram, ele não tem a possibilidade de chegar e dizer: não, chapa, eu vi aqui que você tem um imóvel, mas eu não vou cobrar porque você é legal, que você é uma pessoa boa, você ajuda as pessoas de rua. Não pode. Não é discricionário, não é um ato discricionário. É tipo, você fez, você recaiu sobre aquela hipótese, por exemplo, ter a propriedade de um imóvel, ter a propriedade de um veículo, circular mercadoria, prestar serviço. Gente, você fez, você vai recair. Não cai, não existe uma gama discricionária. O que a gente vai ter eventualmente é uma isenção, imunidade, que vai ali e vai dizer, não precisa pagar, mas recaiu. Ali, via de regra, existe. Show de bola, pessoal? Então, assim, aqui eu trago as espécies tributárias. Essas espécies tributárias você tem que saber. Vou até botar aqui em full para vocês poderem ver um pouquinho. Só um segundinho. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que existem 5 espécies tributárias. Rafael, mas eu vi que na Constituição só falam 3, só falam em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Eu lembro que o meu professor falou alguma coisa sobre isso. Pois é, pessoal, vamos lá. Na realidade, existem mais do que 3. Por quê? Porque hoje a gente teve vários estudos doutrinários que criaram teorias tripartite, quadripartite, quinquipartite. Num eventual curso de direito tributário como é o meu, eu vou lá ter que explicar as teorias para você surpreender. Mas o que que eu levaria para uma prova, certo? Que existem 5 espécies tributárias. Mas saibam que se citarem que existem 3, não está totalmente errado, tá bom?
Só que, via de regra, a FGV costuma falar em 5. Teoria quinque de qui 5 partite. No caso, quando é 3, é tripartite. Dificilmente cai uma questão doutrinária como essa, mas é bom que vocês entendam. Porque vocês vão questionar: "Rafael, eu só vi essas 3". Gente, é verdade, mas existem mais 2, tá bom? Então vamos lá. O que que nós temos? Os nossos famigerados impostos, que nós já conhecemos amplamente. Nós temos as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Rapidamente para vocês conseguirem entender. Pessoal, isso aqui cai e cai muito. Porque se vocês não identificarem a espécie, vocês se perdem totalmente ali na questão. E eu garanto para vocês que já era, ok? Então vamos lá. O que que é um imposto? O imposto, ele é um tributo que ele decorre de uma atividade que você, contribuinte, você, indivíduo, certo? Uma pessoa jurídica, realiza, independente do poder público fazer ou não algo, beleza? Então, o que que acontece, pessoal? Eh, não, o poder público não necessita fazer algo para que você pague. Você tem a propriedade de um veículo automotor, você vai pagar. Independente da rua da rua que você passa todo dia, ter ou não ter buraco, certo? Independente do sinal da esquina estar ou não funcionando. Por exemplo, você vai pagar IPTU porque você tem um imóvel. Não é porque o poder público necessariamente vai deixar a sua calçada limpa e perfeita. Você paga simplesmente porque você tem que pagar. Normalmente decorre da ideia de que você tem uma propriedade, você tem uma renda, você tem um valor e por isso você vai ter que contribuir com a sociedade para que o Estado funcione. Aí você vai ter todos aquela gama, né? Imposto de renda, imposto de importação, exportação, ICMS, ISS, e vai aí uma gama gigantesca, tá certo? É bom que vocês conheçam todos os impostos. Eu posso dizer aí, deve dar mais ou menos uns 15 impostos no total, eu chuto. Agora de cabeça não lembro todos, tá? Se eu for falar, eu posso contar, mas aqui eu não vou perder esse tempo. O que que é importante que vocês entendam? É uma vinculação estatal genérica. Fez, vai recair. E não tem contraprestação direta, tá certo? Já as taxas, diferentemente dos impostos, pessoal, nós vamos ter aqui uma ação estatal. O que que isso quer? Opa, voltamos aqui. As taxas, a gente vai ter uma contraprestação estatal específica. O que que isso quer dizer? O poder público ele vai ter feito algo. Rafael, me dê um exemplo. Nós temos hoje em dia, vou dar um exemplo mais comum, a expedição da nossa taxa de licenciamento, aquele licenciamento veicular. O governo ele pratica o ato de expedir aquele documento, realizar aquele documento que permite que o carro esteja se locomovendo. Existe uma grande discussão sobre alguns outros custos. Ah, Rafael, a expedição pode ser cobrada ou não, a gente está vendo isso atualmente, né, uma discussão ampla, mas a regra eu estou falando aqui do serviço. O serviço de expedição do licenciamento a gente paga todo ano, ah, de 100 a R$ 200 ali, depende do veículo. Outro exemplo de serviço público, a taxa de coleta de lixo. E, gente, saibam, a taxa de coleta de lixo ela foi considerada constitucional. Isso é uma súmula, inclusive, e tema de repercussão geral do nosso STF. Por quê? Ele é um serviço público e específico, ou específico e divisível. Ele vai até a sua casa. Agora, claro, você vai ter a discussão sobre como é feito, mas enfim, o poder público ele está chegando na sua casa, no seu apartamento e está coletando o seu lixo. E sobre isso, como ele está prestando um serviço diretamente a você que produz o lixo, né? Ele poderia cobrar esse serviço público. Outra questão é a taxa do poder de polícia. Para quem estudou direito administrativo, vai lembrar que poder de polícia é aquela questão da expedição de um alvará. Você paga para você conseguir expedir um alvará de funcionamento de uma empresa, por exemplo. Então você está pagando ali pelo exercício do poder de polícia em relação a algo que você quer, uma autorização, uma licença e assim por diante. Então, o poder público está fazendo algo
está apresentando um serviço público e você vai utilizar ele. Rafael, eu não uso. Bom, problema é seu. Está lá à sua disposição. Se você supostamente tem a possibilidade ou não de uso, não importa. O que importa é o seguinte: aquele serviço que é prestado pelo setor público, ele está à sua disposição? Está. Ele existe? Existe. Você vai pagar. Agora, claro, se você usar mais ou menos, você paga mais ou menos. Essa seria a lógica, ok? Inclusive, outro que está aqui como exemplo é a taxa de emissão de passaporte. Você paga, né, para emitir seu passaporte. O serviço público está fazendo algo, a administração está fazendo algo. Seguindo, pessoal, as taxas são muito cobradas, inclusive tenham cuidado, porque existe taxa e existe serviço público. Rafael, pedágio é taxa? Não, pedágio é serviço público, é preço público. É um valor cobrado pela concessionária que possui o pedágio para poder ali realizar a manutenção daquela via, ok? Não é como não é a administração pública cobrando diretamente, nós não podemos falar em taxa. Show? Pessoal, contribuição de melhoria, que é a terceira. É quando existe uma valorização imobiliária. Exemplo mais simples, né? Você tem uma casa e na frente da sua casa eles estão construindo ali uma estação de metrô e por conta dessa estação de metrô que está sendo construída, vamos supor que seja um local essencial, muito importante, você vai ter uma valorização do seu imóvel, ok? O que que isso acontece? Isso faz com que o seu imóvel, vamos supor que valia 100 mil, agora vala 300 mil. Porque agora você está de frente a uma estação de metrô. Muita gente começa a procurar mais. E a administração pública pode cobrar um valor por conta dessa valorização excessiva do seu imóvel. Rafael, na prática isso acontece? Olha, é muito difícil acontecer, eu raramente vi isso acontecendo, mas pode acontecer. E, inclusive, saibam que existe um limite. O limite é o quê? O valor da obra de uma forma global. Vamos supor que a obra custou 10 milhões. As contribuições de melhoria que ela vai receber de todas as pessoas ao redor que ela vai cobrar não pode ultrapassar os 10 milhões. E um limite individual. Se sua casa valia 100 mil e agora ela vale 200 mil, o máximo que você pode pagar de contribuição de melhoria seria os 100 mil a mais. Isso quer dizer o limite da valorização. Pessoal, empréstimo compulsório é um tributo que ele é instituído por lei complementar. Isso aqui é muito importante, isso cai em prova. Não é lei ordinária, é lei complementar. Por alguma razão, seja uma calamidade, uma guerra, um investimento público urgente, isso aqui, muito cuidado. Eu não levaria isso aqui para vocês, porque isso aqui é uma discussão muito grande, tá certo? Raramente, a FGV, inclusive, evita cobrar sobre isso. Então eu colocaria para vocês lembrarem de calamidade pública e guerra, tá certo? E que esse valor vai ser devolvido. É um valor o seguinte: hoje o Brasil entrou em guerra, não tem dinheiro para comprar arma. Vamos fazer um empréstimo compulsório para o Brasil, nesse momento, ter o dinheiro para comprar arma, para que depois possa devolver esse valor, claro, para o contribuinte, no momento oportuno. Show de bola? A própria lei complementar vai explicar como esse valor vai ser devolvido, que vai ser cobrado e assim por diante. Pessoal, e nós temos as contribuições especiais. Pode ser de interferência no domínio econômico, como a gente chama a CID, que existe CID combustíveis, por exemplo. Nós temos as contribuições sindicais, contribuições de ICMS, as contribuições do setor S. Então, na realidade, elas são contribuições dedicadas ao financiamento de atividades específicas, certo? Sindicatos, receita, às vezes, para interferir no domínio econômico, como é o caso dos combustíveis. Você zera, por exemplo, para que se consuma mais combustível, ou aumenta para diminuir, e assim por diante. Tem um fim regulatório também. Certo, pessoal? Importante que vocês saibam a diferença entre essas espécies. Rafael, o que você levaria daqui? Pessoal, a diferença entre impostos e taxas é essencial, tá bom? Vocês não podem errar isso. E em relação à questão de taxas, o que eu vou dizer para vocês? Lembrem-se que toda taxa ela precisa ser específica e divisível. O que isso quer dizer? Se não for algo que você pode individualmente mensurar, você não tem como cobrar taxa. Um exemplo, por exemplo, era na época da contribuição de iluminação pública. Para quem não sabe, há alguns anos isso começou com uma taxa, ia ser taxa de iluminação pública. Não poderia, porque como é que eu vou saber quem usa mais ou menos o poste da rua? É universal.
é para todos. Então, o que acontece? Você não tem como ser uma taxa. O que fizeram? Acabaram depois constituindo uma contribuição, que é a nossa chamada COSIP, ok? Então, veja, não pode. A taxa de limpeza de logradouro público, isso é muito importante, logradouro público, a praça. Não tem como cobrar, porque não tem como você saber quem usa mais ou menos uma praça. Já é diferente da coleta de lixo, que ela é individual na sua propriedade. Show de bola? Captaram? Segue o baile. Pessoal, princípios. E aqui é batata. Batata mesmo, porque depois eu vou tratar aqui com vocês das exceções. Isso aqui cai em toda prova, cai em questão de princípio. Pessoal, vamos lá. Tem alguns que são óbvios. Princípio da legalidade, que quer dizer que não pode instituir ou majorar um tributo sem que lei estabeleça. Rafael, não tem diminuir. Exatamente. Você pode diminuir um tributo sem lei, mas você não pode aumentar sem lei. Isso é muito importante. Tá certo, pessoal? Muito mesmo, porque isso cai. Eles vão colocar uma pegadinha para em relação a isso. Podem colocar, né? Eu já vi essa pegadinha, inclusive. Sempre é instituir ou majorar. Isso quer dizer, vai gerar um ônus? Opa, tem que ter lei. Show de bola? Vai melhorar a vida de todo mundo? Ah, não, tu não precisa, vai melhorar mesmo, pô. Ninguém vai querer esperar uma lei. As pessoas querem que seja logo. Beleza? Pessoal, o princípio da isonomia, que é aquela questão de tratamento igual para as pessoas. Só que veja, você vai ter um tratamento dependendo da situação do indivíduo. A gente fala muitas vezes agora, hoje, que é a proibição de tratamento desigual entre contribuições de situação equivalente. Se duas pessoas estão na mesma situação, as duas pessoas ganham 30 mil, têm a mesma situação de vida e tal, não faz sentido de uma você cobrar muito mais do que outra. Show de bola? Você não pode cobrar determinadas taxas diferentes sem qualquer justificativa, ok? Pessoal, princípio da capacidade tributiva. O que isso quer dizer? Os tributos eles devem, sempre que possível, porque nem sempre é possível, ser graduados pela capacidade econômica do contribuinte. O exemplo mais claro é do nosso imposto de renda. Vocês sabem que tem margens, você começa com 7,5, vai a 15, vai a 22,5 até o 27,5. Isso quer dizer, você vai progressivamente cobrando mais de quem tem mais. Inclusive, a nossa isenção do imposto de renda que foi aprovada recentemente é um desdobramento. As pessoas mais pobres que ganham até 5 mil, elas vão ter uma isenção, enquanto quem ganha mais continua pagando o valor a mais. Show de bola? Pessoal, aí nós temos, eu vou tratar os princípios da anterioridade logo em seguida, vou falar logo da vedação ao confisco. Pessoal, o tributo ele não pode ser utilizado com efeito de confisco para pegar a sua propriedade. Imagina, você ter, como até está aqui, um imposto de renda com alíquota de 90%. Você está sendo confiscado. Você trabalhou, ganhou 100 mil, 90 mil é do governo. Como assim? Não existe, né? Você hoje tem 27,5, por exemplo, que é o máximo de imposto de renda. Você tem ali o ICMS nos estados hoje é 20, 19%. E assim por diante. O que é um desdobramento interessante disso? Primeiro, as alíquotas não podem ser muito altas. Segundo, as multas têm um teto. O que é o teto da multa, Rafael? Você não pagou um imposto específico no valor de 10 mil reais. A multa sobre esse imposto, pelo não pagamento, não pode exceder 10 mil reais também. Isso quer dizer, o máximo que você poderia pagar é 20 mil, entre multa e valor principal. Claro que você vai ter juros, tarará, mas aí é outros 500. Eu estou falando aqui da multa específica. A multa não pode superar esse valor. Show de bola, pessoal? Senão ela é confiscatória. Isso cai, inclusive, muito em segunda fase de tributário de OAB. Por fim, nós temos os dois princípios que mais caem, junto com o da legalidade, que é o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. O que diz anual? Pessoal, você não pode cobrar o tributo no mesmo exercício que ele foi publicado. Que a lei, no caso. O que isso quer dizer? Hoje foi criado ou foi majorado um tributo. Vamos pegar aqui o ICMS, certo, pessoal? O ICMS, por exemplo, ele não ele vai ter que esperar o prazo para poder. Estava vendo uma questãozinha aqui para ver se estava legal.
Ele vai ter que esperar um ano da sua publicação, e não é um ano, vamos supor, de março até próximo março. Ele vai ter que esperar até o fim desse ano para poder valer. Vou dar um exemplo mais fácil para vocês. Pessoal, é que a vedação é no mesmo exercício financeiro. Às vezes, para quem ouve, diz: Meu Deus, o que isso quer dizer? Gente, eu vou explicar simples. Hoje, dia, sei lá, 30 de março, vamos supor, foi aprovado um aumento no ICMS. Ele vai deixar de ser 20%, vai ser 30%. Isso quer dizer que, se for publicado hoje, só vai começar a valer dia 1º de janeiro de 2027. Por quê? Porque tem que esperar terminar o exercício financeiro. Isso é anterioridade anual. Show de bola? E aí nós temos a anterioridade nonagesimal. Isso quer dizer, além de esperar um ano, tem que esperar 90 dias. Rafael, então espera um ano e depois conta 90 dias? Não. São os dois. Aqui, vamos supor, se você chegasse em março, abril, maio, junho. Se chegar em 30 de junho, por exemplo, você cobriria o nonagesimal, mas não cobraria o anual. Então, vou dar um exemplo de como ficaria a questão do nonagesimal quando ela é definitiva, quando ela é muito específica, né? A gente teve um aumento de ICMS, vamos supor, no dia 1º de dezembro de 26, ok? Rafael, pelo princípio da anterioridade anual, ele já poderia valer em 1º de janeiro de 27. Só que também tem que passar 20 dias, 30 dias. Ou não, gente, perdão, 90 dias, que é o nonagesimal. Isso quer dizer, conta aqui 90. Eu vou arredondar, pessoal, ok? Porque vamos supor que todos os meses tem 30 dias para facilitar a vida da gente. Mas vai dar mais ou menos a mesma coisa. 31 de janeiro, né? Ou 31 de dezembro, 31 de janeiro, mais 28, dá bem certinho, né, pessoal? Então, em 1º de março de 27, vai ter passado os 90 dias. Isso quer dizer que esse aumento de ICMS só poderia valer nessa data, porque tem que respeitar os dois, tanto o nonagesimal quanto o anual. Show de bola? Rafael, é difícil. Olha, no início, até você pegar a lógica, mas vocês têm que lembrar isso de forma prática. Coloquem no papel, façam no papel, que quando vocês colocarem no papel, facilita muito. Você tentando explicar isso parece muito difícil, mas na prática você tem que pensar o seguinte: foi publicado hoje, tem que esperar o próximo exercício financeiro, isso quer dizer, o 1º de janeiro do próximo ano, e 90 dias. Os dois. Rafael, mas existem exceções. Pronto, vamos lá. Essas exceções caem muito em prova, mas vocês têm que entender primeiro a regra, que é essa, para entenderem a exceção. E vamos às exceções. Pessoal, vamos lá. Primeiro nós vamos trabalhar nas exceções do princípio da legalidade, que é aquele da lei. Quando é que não vai precisar de lei para mudar a tributação, a alíquota? No caso de imposto de exportação, imposto de exportação, no imposto sobre produtos industrializados, no IOF e nas duas CIDs. Pessoal, Rafael, como é que eu vou lembrar? Calma. Vocês têm que parar e pensar o seguinte: por que que eles vão ser exceções à legalidade? Porque esses impostos, eles têm um fim mais extrafiscal. O que isso quer dizer? Eles não são tanto para arrecadação, mas para regular. Gente, muito fácil é você lembrar do imposto de importação e exportação. Vocês sabem que existe uma balança comercial. Se um país só importar ou só exportar, é péssimo. Tem que ter um equilíbrio, ok? Então você vai subir o imposto de importação ou de exportação para equilibrar. Vou dar um exemplo. Eu estou percebendo que está sendo importado muito copo de vidro. Só que o que acontece? Nós temos indústrias de copo de vidro no Brasil. Então eu vou subir o imposto de importação para as pessoas pararem de importar, começarem a comprar no mercado local para fomentar o mercado local. Simples, simples. Então, gente, dá para você ficar esperando a lei ser aprovada, mas todos os outros princípios? Às vezes não, você precisa de um efeito o mais rápido possível, ok? Um exemplo, por exemplo, o IPI. O IPI também, tem essa função de regular. E até tem um exemplo que ele traz, até veio para cima aqui, ó.
O presidente, por exemplo, ele está percebendo que não está sendo vendido carro, está fechando fábrica de carro. Ele reduz o IPI dos carros para poder as pessoas comprarem mais carro zero para poder fomentar e gerar emprego. A lógica é essa. Muitas vezes, quando você diminui uma tributação, pessoal, você tende a ter uma melhora no setor econômico específico daquilo, porque as pessoas passam a ter condições de comprar mais ou de forma melhor alguns produtos. Claro que existe o que a gente chama de curva de Laffer, e aí vai por diante, mas é uma questão econômica. IOF, por exemplo, pessoal, você faz um ajuste na taxa de juros ali, no imposto sobre a taxa de juros, sobre um empréstimo, porque o IOF ele vai incidir sobre o empréstimo, para você fomentar que as pessoas busquem mais ou menos o empréstimo. No caso da CID combustíveis, ICMS combustíveis, para você conseguir rapidamente subir e abaixar o valor para poder fazer aquela regulação do mercado. Então, assim, entendam que elas partem de um pressuposto de você mexer na economia ou em setores específicos de forma rápida e que dizem muito mais em relação ao executivo do que qualquer outra coisa. Elas vão regular as políticas econômicas de uma administração pública. Então lembre-se, imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF e CID combustíveis e ICMS combustíveis, quer dizer, aqueles relativos a combustíveis, tá, pessoal? II, IE, IPI, IOF. II, IE, IPI, IOF, isso a legalidade morreu. Pessoal, e aí nós temos aqui mais cá em prova. Gente, esse quadro, isso aqui, gente, eu recomendo que vocês imprimam isso aqui, coloquem na parede de vocês e nunca esqueçam. Exceções aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Isso quer dizer, se você é uma exceção ao princípio da anterioridade anual, você não vai ter que esperar um ano. O exemplo do IPI ali que a gente acabou de falar, ó, inclusive o IPI aqui é um exemplo só de anual, isso quer dizer, ele não precisa esperar o próximo ano, o janeiro do próximo ano, mas ele é uma exceção anual. Existe no nonagesimal, isso quer dizer, ele vai ter que esperar 90 dias. Se hoje, nós estamos agora em agosto, você aprova um aumento do IPI, isso quer dizer que em agosto, setembro, outubro, em novembro você já pode cobrar, não precisa esperar o próximo ano. Assim como ICMS combustível e CID combustível, tá certo? No caso desses dois, ICMS e a CID, vocês viram que eu botei um asterisco, porque eles são para redução e reestabelecimento. É uma situação específica, decorem isso. O que é redução e reestabelecimento, pessoal? Hoje é 10% o ICMS a CID combustível. Diminuiu para 5. Precisa respeitar? Não. Ok. Reestabeleceu. Isso quer dizer, você diminuiu para 5 e está voltando para 10. Você não está aumentando. Você está só voltando. Precisa obedecer? Não, porque está restabelecendo a margem inicial. Show de bola? Nós temos as exceções ao princípio da anterioridade só nonagesimal. Aqui nós temos imposto de renda, IPVA e IPTU. O que isso quer dizer? Esses não precisam esperar 90 dias, mas eles precisam esperar um ano. O que isso quer dizer? Se você em 31 de dezembro aumentar a base de cálculo do IPVA, em 1 de janeiro você já pode cobrar, porque passou o exercício. Rafael, mas é de um dia para o outro. Então, gente, inclusive isso aqui é muito óbvio, porque normalmente em dezembro existem atualizações das bases de cálculo de IPVA e de IPTU. Por quê? Porque são os carros. Você tem que ver qual é o valor do carro para fazer uma base de cálculo do carro ou do imóvel. Então você está atualizando o quê? A base de cálculo, não a alíquota. Aquela base de cálculo. A base de cálculo que é o valor do imóvel, o valor do veículo e assim por diante. Assim como o imposto de renda. Já imposto de importação, imposto de exportação, IOF, que também são uma exceção ao princípio da legalidade, são exceções tanto ao princípio da autoridade anual quanto nonagesimal. O que isso quer dizer? Rafael, aumentou hoje o imposto de importação. Quando é que fica valendo? Já, agora. Se eu aumentar agora o imposto de importação, amanhã, hoje mesmo à noite, já está valendo, já pode ser cobrado a mais. Porque não dá para esperar. Assim como o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório do inciso 1, que é o quê? Calamidade pública e guerra. Gente, imagina,
Olha, nós estamos começando uma guerra e nós vamos precisar de valores, né, por conta dessa guerra. Agora nós vamos esperar o próximo ano e depois 90 dias para começar a cobrar. Gente, até acontecer isso aí, a gente já foi dizimado. Uma coisa lógica. Estamos numa situação de calamidade pública aqui, entrou o Covid. Vamos esperar para poder cobrar um empréstimo compulsório para poder aplicar, fazer alguma política pública em relação ao Covid. Não dá. É urgente. Então, o que eu recomendo para vocês, pessoal, é decorar. Isso aqui cai. Toda, toda, toda. Eu tô falando toda na brincadeira, pessoal. Toda prova de OAB cobra isso aqui. Ok? Então, deem um print nessa tela. Não percam isso aqui de jeito maneira. Isso aqui vocês têm que todo dia anotar num papel, decorar isso aqui, essa e essas exceções aqui. Show de bola, pessoal? Nós temos as imunidades tributárias agora, nós estamos mudando de assunto. O que são imunidades tributárias, pessoal? São limitações ao poder de tributar. Eu até botei impostos aqui, pessoal, perdão, tá? Saiu erradinho aqui. O que isso quer dizer? Imposto. Ah, não, não, tá certo. É porque eu escrevi impostos no sentido de posicionados pela própria Constituição. Engraçado, a gente vai, às vezes, monta o slide e esquece. Pessoal, aqui a Constituição, antes de qualquer coisa, ela diz, olha, você não pode nem cobrar imposto ou tributo ou taxa sobre isso aqui. Por quê? Porque sim, porque a gente entende que isso aqui não pode pagar. E faz sentido. Todas as hipóteses de imunidade têm algum sentido. Tá bom, pessoal? Mas o que é importante vocês saberem? É a diferença entre imunidade e isenção. Pessoal, a imunidade, a Constituição vai dizer, não pode ter esse imposto. Na isenção, uma lei vai vir e vai dizer, ó, não pode se criar o crédito tributário. Isso quer dizer, não precisa ser pago. Por quê? Por causa de uma política pública, por alguma razão específica. Nós estamos no Covid, e então nós estamos aprovando uma lei que vai isentar de imposto as máscaras. É uma ideia política pública. Passou o Covid, eles dizem, a gente quer tirar isso aqui? Tira. É diferente da Constituição. Para tirar uma imunidade é quase... Gente, nunca vi, tá bom? Inclusive a gente tem, né, uma série. E quais são as imunidades que vocês precisam saber e que estão lá previstas no nosso artigo 156? Pessoal, antes de qualquer coisa, eu digo o seguinte, leiam esse dispositivo, porque cai muito também em prova de OAB. Isso aqui vocês têm que ler e saber. Recíproca, que é o quê? Não podem ser cobrados impostos, presta atenção, impostos, pessoal, impostos, não é qualquer tributos. A FGV gosta dessa pegadinha de botar, é vedado cobrar tributos. Não, são impostos. Show de bola? Entre União, Estado, Distrito Federal, municípios. Quer dizer, entre eles em si, assim como suas autarquias, tá bom, pessoal? Pode botar aqui autarquias também, não podem ser cobrados impostos. Imagina a União, o Estado cobrar IPVA dos veículos da União, da Polícia Federal. Aí se a União não paga, não, não, a gente vai tirar aqui a tua viatura da Polícia Federal. Pô, tá embaraçando o poder de um de outro. Isso aqui é absurdo, né, gente? Não faz nenhum sentido. Nós temos a religiosa, que vai vendar também impostos. Sempre pega nessa questão dos impostos, tá? Normalmente as imunidades, elas são relativas a impostos. Show de bola? Pessoal, pega essa ideia, impostos. Sobre templos de qualquer culto. Pessoal, muito sério isso aqui para vocês. O que é a ideia aqui por trás? Proteger a liberdade religiosa. Tudo bem que a gente sabe que tem igrejas aí que arrecadam milhões, mas a gente sabe que tem aquela nossa paróquia aqui, perto da nossa casa, que você não sabe como é que ela paga as contas. Imagina se ela tivesse que pagar imposto. Fechava. Imagina os templos de Umbanda e assim por diante. Eles não têm o potencial financeiro, muitas vezes, para se sustentar. Então, a ideia é que todos tenham acesso a uma religião, ao seu culto, né? E você não vai embaraçar os cultos. Você sabe que isso é um pressuposto constitucional de um Estado laico. Pessoal, existe uma súmula muito importante que eles gostam de cobrar, que é o seguinte: um imóvel que seja da igreja, que eventualmente esteja alugado, mas que o valor do aluguel esteja convertido para atividades da igreja, também vai sofrer imunidade. Isso quer dizer,
A igreja tem um imóvel ali do lado que está sendo alugado para, sei lá, um prédio, um centro comercial, mas o valor tá indo para a igreja? Tá, então não vai pagar IPTU. Porque tá, a ideia é que a igreja tenha condição de se manter. Show de bola? Nós temos também os partidos, os sindicatos e as entidades de assistência pública, tá certo, pessoal? E aqui também, muito importante, os partidos, para que você possa ter a liberdade democrática de poder votar no partido, porque a gente sabe que tem partidos que recebem milhões de fundo e tem partidos que não têm dinheiro para nada. Então a ideia é que todo partido tenha essa facilidade. É discutível, mas é a ideia por trás. Sindicatos também, que os sindicatos não sejam embaraçados pela cobrança de impostos. Imagina o sindicato parar porque não tem como pagar imposto. O sindicato é essencial para um Estado que trabalha com a ideia de bem-estar do trabalhador. Assim como as entidades, tá certo, pessoal? E as entidades de assistência social e pública é muito importante que vocês tenham que entender que elas não podem ter fins lucrativos. Tem fim lucrativo? Não tem imunidade. Show de bola? Pessoal, além disso, nós temos imunidade de livros, jornais e periódicos e papel destinado à sua impressão. Isso aqui, pessoal, inclusive, saibam que ele é estendido a e-readers ou livros digitais. Aquele Kindle que é específico para a leitura, ele sofre a imunidade, ele não tem imposto sobre ele. Mas, Rafael, e o meu tablet? Eu leio PDF no meu tablet. Cara, é o seguinte. O tablet, ele não tem a função somente de ler livro. O tablet, ele, na realidade, tem a função de mini computador. Então, como ele não é especificamente um e-reader ou um livro digital, ele não sofre essa imunidade. Além disso, aqui não está aqui, porque raramente cai, mas temos também as obras de autores brasileiros produzidos por artistas brasileiros também possuem a imunidade. A gente chama de imunidade cultural. Recomendo que vocês parem para fazer a leitura desse artigo 150, a linha 6. Vamos pulando agora para a obrigação principal e acessória. Pessoal, vamos lá. Na linha do tempo tributário, show de bola, aqui minha linha extremamente reta, nós temos um fato gerador. Opa, não tá legal aqui, tá bom? Vamos lá. Nós temos uma hipótese de incidência, isso quer dizer, a lei que vai dizer, se você prestar serviço, você paga imposto. E nós temos o momento do fato gerador, que é a atividade realizada pelo contribuinte, pelo indivíduo, pela pessoa jurídica. Isso quer dizer, a própria prestação de serviço, no caso do ISS aqui. Show de bola? Quando você presta o serviço, você sabe que vai ter que pagar um imposto sobre isso. Aqui nasce a obrigação tributária. Essa obrigação tributária principal. Rafael, eu já tenho que pagar? Como é que funciona? Não, calma. Aqui, ele não é algo líquido e certo. Quando você presta o serviço, você sabe que vai ter que pagar, mas muitas vezes você não sabe o quanto, ou como, ou quando. Vai ser o lançamento, que vocês estudaram já, para quem não estudou é importante, que é aquele ato administrativo realizado pelo auditor, que vai depois fazer esse valor se tornar um crédito tributário, que vai ser líquido, certo? Com prazo, 5 mil, tal dia e tal forma. Aqui ainda é uma obrigação. Então, o que acontece? Você fez o que a gente chama de subsunção do fato à norma, isso quer dizer, o seu fato se adequou na norma, a sua prestação de serviço está prevista na norma? Sim, surgiu uma obrigação. Você sabe que tem uma obrigação de pagar o tributo. Ou, eventualmente, uma penalidade pecuniária, uma multa. Isso quer dizer, não paguei determinado tributo, não paguei o ISS, vai surgir a multa, certo? Pessoal, e nós temos as obrigações acessórias. O que são obrigação acessória? Tudo que não é pagar. Emitir uma nota fiscal, prestar uma declaração, manter o livro contábil, e assim por diante. E aí é muito importante o seguinte, pessoal, já vou adiantar para vocês, porque isso aqui é essencial. Rafael, eu sou uma empresa, eu vendo determinado tipo de produto, eu vendo aqui, sei lá, xícara de vidro, e eu fui isento. Eu posso parar de emitir nota fiscal já que eu sou isento? Não. Você continua com todas as obrigações acessórias. Você é isento, quer dizer, a administração não vai lhe cobrar o valor, mas as demais obrigações acessórias para mostrar que você está vendendo, de fato, algo que é isento, você tem que continuar fazendo. Pessoal,
Ponto de prova OAB, coloquei aqui, certo? Opa, aqui mesmo. O mero descumprimento de obrigação acessória converte em obrigação principal. Como assim? Entendi, foi nada. Pessoal, você tem que emitir uma nota fiscal. É uma o quê? Uma obrigação acessória, porque você não está pagando. Se você não emite uma nota fiscal, o que que vai acontecer? Você vai sofrer uma multa. Você vai ter que pagar uma penalidade. Isso quer dizer, quando é pagar, a gente tem uma obrigação principal. Então, quando você descumpre uma obrigação acessória e ela reverte uma prestação, uma penalidade, vira obrigação principal. Show de bola? Pagar, obrigação principal. Não pagar, seja lá o que você tiver que fazer, acessório. Pessoal, responsabilidade de terceiros, tá certo? Nós temos o seguinte, nós temos a responsabilidade tanto subsidiária quanto pessoal. Vai depender muito da situação que se apresenta. Pessoal, o que acontece? Em determinados casos, já existe uma responsabilidade. Ela vai ter um benefício de ordem. Nossa, ficou péssimo isso aqui. Isso quer dizer, você vai ter que obedecer uma ordem e vai analisar e aí vai ter uma responsabilidade sobre esse terceiro. Como assim, Rafael? Gente, a capacidade tributária é diferente da civil. Exemplo muito fácil. Se você perguntar se uma criança de 5 anos tem capacidade civil, a resposta é simples. Não, ela é absolutamente incapaz. Mas ela pode ter capacidade tributária? A resposta é sim. Exemplo, um pai passa um imóvel caríssimo, 1 milhão, em nome do filho que tem 5 anos. Quer dizer que como o filho não tem capacidade civil, ele não vai pagar imposto? Se fosse por isso, as crianças do Brasil iam ser tudo milionária. E o pessoal mais velho ia ser tudo pobre. Isso não acontece. Por quê? Porque, independente da sua capacidade civil ou não, você tem a capacidade tributária, isso quer dizer que você vai ter que pagar imposto. Então, o que acontece? O Código Tributário se antecipou, viu situações de incapazes e disse: nestes casos, vai ter uma pessoa que vai ser subsidiariamente responsável. Isso quer dizer, ele sabe que ele tem que fazer, porque o contribuinte específico, que é a criança, um curatelado, tutelado, um terceiro, ele não tem a possibilidade de pagar. Então nós vamos ter aqui o pais pelos filhos menores. É o grande exemplo. O filho tem um imóvel de 1 milhão. O pai sabe que o filho tem um imóvel de 1 milhão. Então o pai vai pagar o IPTU para o filho. Até porque aquele imóvel existe, ele tem que ser pago, alguém tem que pagar. Quem é que tem a capacidade, a possibilidade, quem é que tem a consciência de pagar? O pai, certo? Ah, Rafael, mas e se o pai não tem dinheiro? Aí vende imóvel. Vende imóvel, vai executar o filho, porque o filho é a parte, e vai vender o imóvel. E vai pagar o IPTU. Da mesma forma, os curadores e os tutores pelos tutelados, curatelados. O tutor, ele sabe que o tutelado ele não tem condição, ou o curador sabe que o curatelado não tem condição. Então ele vai atuar para pagar com os bens mesmo do curatelado, do tutelado e assim por diante. Assim como os administradores de bem de terceiro. Ah, eu estou administrando um bem, seja de uma empresa, seja uma coisa, certo? Isso aqui não é por uma ilegalidade. Tá certo? Aqui o que acontece é que o principal, o contribuinte, ele não tem como, ele é omisso. Ou por alguma culpa ele não tem como pagar. Culpa não dolo. Perceba que é uma situação ali que você vê que se aplica que o contribuinte de fato, que tem a relação direta, não tem como. Então, o responsável ele chega junto para resolver o BO. Show de bola, pessoal? E existe o que a gente chama de benefício de ordem, porque supostamente quem tem que pagar é o filho, não é o pai. Se o filho tem um imóvel, só que a gente sabe que, né, nessa situação, o pai ele vai pegar o valor. Se o filho tiver valor, o pai pode pegar o valor do filho e pagar. Até porque ele tem o poder familiar para isso, certo? Já nós temos a responsabilidade pessoal. Pessoal, essa responsabilidade aqui, a deriva de um excesso de poderes. Imagina-se a mais simples, né? O sócio, que ele, por uma infração à lei, ao estatuto, ele faz uma coisa errada.
eu ia dizer um palavrão. Ele faz um, ele comete algum ilícito dentro da empresa. Ele desvia ali, faz alguma coisa e por conta desse desvio vai ter que pagar o imposto ou vai ter que pagar uma penalidade específica. Ele pegou o dinheiro que era para pagar o imposto de renda da empresa e pagou uma outra coisa nada a ver, ou desviou o valor. Ele está agindo em excesso de poderes e, portanto, ele vai ser responsabilizado pessoalmente. Gente, cai muito o quê? E é uma súmula do STJ, a dissolução irregular da sociedade. O que isso quer dizer? A sociedade se desfaz irregularmente. Simplesmente de um dia para o outro a empresa para de funcionar, some, o dinheiro todo some. Isso, gente, é uma forma de atuação com excesso de poderes, definiu o STJ. Isso quer dizer que pode ir atrás do sócio, certo? Quando existe uma dissolução irregular. A gente já tem um entendimento que a dissolução irregular é o seguinte: a empresa para de funcionar em determinado lugar e não avisa ninguém, sumiu. Gente, uma dissolução irregular. A dissolução irregular presume o quê? Você vai até a junta, dá a baixa, faz tudo direitinho. Show de bola? Pessoal, o crédito tributário, como a gente falou agora há pouco, ele surge no momento do lançamento, certo? Aqui, vamos fazer aqui é o fato gerador, né? E aqui é a hipótese de incidência. Aqui nós temos a obrigação e aqui nós temos o crédito. Então o que acontece? Quando você realiza o lançamento, o auditor fiscal realiza o lançamento, esse tributo ele se torna líquido, certo e exigível. Isso quer dizer, ele tem prazo, ele tem valor, ele está ali. Claro, é um papel dizendo, você tem que pagar 5 mil no dia 10. Se não pagar, multa neles, certo? Então, quando existe um lançamento tributário, esse crédito se torna exigível. E a partir desse momento, a Fazenda Pública pode tomar todas as providências se você não pagar. Não paguei, o que acontece? A Fazenda Pública vem e inscreve você em dívida ativa. É como se fosse o SPC ou Serasa da Fazenda Pública. Eles vão te colocar lá, você já vai ter alguns problemas, já não vai conseguir muitas vezes contratar com o poder público, já vai ter algumas limitações. E com essa certidão eles vão fazer o quê? Te executar. Aí você sofre uma execução fiscal e tchau, meu amigo, aí já era. Você vai responder com seus bens e assim por diante. Show de bola? É o crédito que torna o valor efetivamente cobrável, exigível pelo fisco. Esse crédito ele vai poder ser suspenso, extinto, excluído, nós temos essas hipóteses e cai muito, e ele pode sofrer prescrição, certo? Porque antes você sofre decadência e depois prescrição, a gente vai já falar sobre isso. Então eu trago aqui uma linha do tempo, pessoal, vou botar aqui na maior para vocês terem acesso. Tirem prints, isso aqui é muito importante. Só um segundo enquanto isso. Pessoal, vamos lá. Nós temos uma hipótese de incidência, tá certo? Que é a previsão em lei. Tá lá. Quem fizer isso, paga. Show de bola. Nós temos o fato gerador, que é a concretização. Nossa, tô ruim já de português. Então o que acontece? Quando o contribuinte ele realiza esse ato, aí ele realiza o fato gerador. Com o fato gerador, como a gente conversou, surge a obrigação tributária, que é esse vínculo que existe entre a fazenda pública e o contribuinte. Aqui nós não temos ainda exigibilidade líquida, isso quer dizer, você sabe que tem uma obrigação, mas você não sabe o valor dessa obrigação, ok? Que aqui até se repete aqui. Com isso nós temos o lançamento, que é realizado pelo auditor fiscal, ou a autoridade, mas normalmente a gente fala que é auditor fiscal, que é aquele procedimento que é vinculado, isso quer dizer, não tem discricionariedade, ele não pode escolher, e que vai constituir efetivamente esse crédito tributário, que nós acabamos de falar, que é o direito da Fazenda de exigir o valor líquido exigível e sujeito, né, à suspensão, extinção, a gente vai já tratar sobre isso aqui na próxima. Não sendo pago, nós temos a inscrição em dívida ativa, certo? Que é aquele SPC Serasa, que se torna um título executivo, e nós temos a execução fiscal, que é baseada na LEF, que é a Lei de Execução Fiscal, e que é a cobrança judicial do valor, tá certo, pessoal? É importante que vocês entendam isso aqui, por quê, Rafael? Porque com essa linha do tempo, vocês vão saber se situar dentro do direito tributário no que está acontecendo aqui nessa situação. Isso aqui é muito importante para entender prescrição e decadência, para entender, para quem for fazer segunda fase,
Vocês têm que ter isso aqui tatuado, ok? Então vamos seguindo. Pessoal, como a gente falou, o crédito tributário ele pode ser excluído, suspenso e extinto. Meu Deus, Rafael. Eu até tirei o óculos. E agora? Como é que eu vou decorar isso aqui? Vamos lá, pessoal. A exclusão. O que é a exclusão? Eu vou facilitar aqui a vida de todo mundo. Para facilitar. A linha do tempo aqui, ela se torna uma facilidade maravilhosa. Aqui é o lançamento, que é o fato gerador, tá certo? Que é execução. Vai. Pessoal, a exclusão, ela ocorre aqui, ó. Isso quer dizer, você não vai precisar fazer o lançamento. A exclusão, ela impede a constituição do crédito tributário. E só tem duas possibilidades: isenção e anistia. Isenção é a dispensa legal do pagamento, isso vocês já sabem. Ah, não vai ser pago sobre tal coisa, não vai ser pago Y coisa. Nós vamos dar uma isenção, por exemplo, de IPI para as pessoas que têm autismo. Hoje nós temos essa condição, né? E assim em veículos, e assim por diante. Então a isenção é uma dispensa de pagamento definida por lei, por uma questão de política pública ou por alguma razão. Então você não vai ter o lançamento, porque você não vai ter crédito tributário, você não tem que pagar. Como é que você vai pagar zero? Não tem. Então aqui, mesmo que o auditor fiscal ele vá lá para realizar o lançamento, quando ele chegar lá para fazer o lançamento, ele vai dizer: ah, não, o cara é isento. Show de bola, resolvido o BO. Vou só olhar aqui se ele emite nota fiscal, bonitinho e tal, que são as obrigações acessórias que a gente falou. Já a anistia é o quê? A anistia é a dispensa da penalidade, das multas. Tá bom? A isenção é do tributo e a anistia é da multa. Simples. A gente não está discutindo agora, por exemplo, eu sei que é uma comparação engraçada, mas é a questão da anistia para o pessoal ali do Rio de Janeiro, né, que aconteceu lá na nossa questão ali do Congresso Nacional, daquela invasão. Ali você pensa o seguinte: eles querem uma anistia de um ilícito, né? Porque correram ilícitos, aí isso aqui não interessa pra gente aqui do tributário, tá certo, pessoal? A ideia, lembra que a anistia presume um problema, um ilícito. Então, pensou em ilícito, o que é o problema aqui que a gente fala muitas vezes? Não pagou. Não pagou, normalmente você tem o quê? Uma multa, tá certo? Então lembre, isenção, tributo, anistia, multa. É isso aqui, gente, morreu. Morreu, exclusão. Nós temos, eu vou trabalhar por último a suspensão, a extinção. A extinção, pessoal, pode ocorrer em qualquer momento, tá bom? A extinção, ela pode ocorrer aqui, ó, tudo isso aqui. O que é a extinção? Vai morrer o crédito tributário. Por quê? Foi pago. Primeira hipótese, pagamento. Ah, paguei o crédito tributário, extinguiu o crédito tributário, você não tem mais que pagar nada, pronto, acabou ali a relação jurídica, segue a vida. Compensação. Você tem um crédito com o poder público, vamos supor, ó, a fazenda me deve 10 mil e eu tenho que pagar 10 mil do imposto. Abate, compensou, morreu. A transação. Estão me cobrando, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um imóvel aqui que vale tanto. Aquilo que eu falei, pô, 300 mil em imposto para pagar, mas eu tenho um imóvel que vale 300 mil. Por favor, administração, toma aqui meu imóvel, vocês aceitam? Aceitam? Show de bola, morreu, extinguiu. Remissão. A remissão, pessoal, é o perdão. Eu tenho que pagar lá, mas aí a administração viu e diz: não, não vamos cobrar de vocês. Por quê? Ah, porque ela vai. Normalmente ela apresenta algumas condições, algumas coisas. A gente vê muito essa questão da remissão quando algumas empresas que têm muitos empregados estão devendo, aí existe uma política pública necessária para manutenção dos empregos ou fomento da área em específico, vai ter limites, né? A gente tem uma série de discussões. A remissão é bem discutível o tempo inteiro, né? Pessoal, falar logo sobre a dação em pagamento, que é o quê? Você está dando algo em pagamento. É a mesma lógica da transação que a gente falou mais cedo. Você está dando algum objeto, seja um objeto móvel, imóvel, em pagamento, certo? Em relação ao tributo. Ah,
Eu tenho 30 mil, não tenho dinheiro, mas eu tenho um carro. Vocês aceitam o carro? Ah, aceitamos, estamos precisando. Show de bola, tá bom? E por fim, a decadência à prescrição, que é essa extinção em razão do tempo, de um decurso de 5 anos, de marcos específicos, muito simples. Vou já adiantar para vocês. Se já teve crédito tributário, a gente vai falar em prescrição. Se só teve aqui, ó, o fato gerador, prestei serviço hoje, tá bom, vai começar a correr 5 anos. Não teve o lançamento? Decaiu. Teve o lançamento? 5 anos. Para quê? Para executar. Não executou? Extinguiu. Tá certo? No próximo slide a gente trabalha sobre isso. Então, pessoal, nós temos por fim a suspensão, tá bom? Aí a suspensão é o quê? Pessoal, deixa eu... Opa! Fazer aqui para facilitar, viu, todo mundo. A suspensão, ela já existe o crédito tributário, tá certo? Então ela tá aqui, ó. Depois do lançamento. Vou até fazer uma setinha aqui para vocês entenderem. Suspensão é o seguinte, não cobra, não faz nada, nem corre o prazo prescricional, não acontece nada. Por quê? Porque tem algum acerto sendo concedido, tem uma decisão liminar que está sendo feita. Primeiro exemplo, moratória. O que é moratória? A administração pública diz assim, ó, você tinha que pagar em 10 de dezembro, mas aí por conta de um problema, uma crise, aí o El Niño que está chegando, nós vamos dar um prazo de mais 30 dias para o pagamento. Durante esses 30 dias, a gente chama de moratória, fica suspenso. Você não é exigível o crédito. Passou os 30 dias, volta a correr. Volta a cobrar, volta tudo. Depósito integral. O que é o depósito integral, pessoal? Rafael, eu estou discutindo aqui na seara administrativa se eu tenho que pagar mesmo esse imposto. Show de bola. Deposite integralmente o valor para garantir que você está pago, que você tem como pagar. Por quê? Porque senão, pessoal, todo mundo ia discutir para não pagar, ia deixar o dinheiro rendendo e quando chegar no final pagava. Não existe isso. Então você deposita o valor, você meio que consigna o valor junto à administração até o momento final. Não tem como a administração te cobrar, porque tá aqui ó, o valor. Eu estou garantindo o valor, eu só quero discutir isso aqui. E aí nós temos reclamações e recursos na seara administrativa, né? Enquanto tiver ali um recurso administrativo garantido pelo depósito, etc., não vai correr, vai ficar suspenso, quer dizer, a administração não tem que te cobrar, porque você está discutindo isso aqui. Como é que vão me cobrar o que eu estou discutindo? Se for uma ilegalidade, se eu não tiver que pagar? Show? Medida liminar em processo. Tutela antecipada é a mesma lógica. Pessoal, teve uma decisão, eu entrei com um processo dizendo, olha, eu não tenho que pagar, vocês estão me cobrando ilegalmente. Eu quero inclusive uma tutela ou uma medida liminar, que é no mandado de segurança, para que eu não seja cobrado enquanto eu estou discutindo judicialmente. O juiz vai lá e ó, pá, pronto, fica suspenso. Nem o fisco pode me cobrar, certo? Nem eu preciso pagar até o fim dessa suspensão. E por fim, o parcelamento. Gente, muito óbvio. Eu tô devendo 100 mil, eu quero pagar, mas eu só posso pagar 10 mil por mês. Dá certo? Dá. Então vamos fazer o seguinte, durante esses 10 meses que você vai estar pagando, vai ficar suspenso o crédito. Se você parar de pagar no meio, acaba a suspensão. A gente te cobra de novo. Acabou o parcelamento, você pagou tudo, aí vai extinguir, porque você pagou efetivamente. Mas enquanto estiver parcelado, fica suspenso. Duas consequências práticas. A primeira é que a prescrição, obviamente, também se suspende, junto com essa exigibilidade do crédito. Isso quer dizer, aquele prazo de 5 anos que a gente falou, ele fica parado, ele não corre. Certo? E a segunda, como o crédito ele deixa de ser exigível, isso quer dizer, a fazenda não pode cobrar de você, você tem direito à expedição de uma certidão positiva, pois existe um débito, com efeitos de negativa. Por quê? Porque você não tem que pagar agora. Isso é bom para o quê? Para você poder discutir, participar de uma licitação e assim por diante. Show de bola, pessoal? Rafael, como é que eu decoro isso? Gente,
A exclusão é muito simples, isenção e multa. Eu recomendo a vocês decorarem a suspensão. Quando vocês forem lá no 151, vocês vão ver uma coisa bem interessante. Aqui não fala medida liminar e tutela, fala concessão de medida e concessão de tutela. E aí a gente tem um mnemônico, moderecocopa. Moderecocopa, moderecocopa, moderecocopa. Se você falar todo dia moderecocopa 5 vezes, você nunca mais esquece na sua vida. Se você decorar a suspensão e a exclusão, o resto é extinção e segue a vida, meu amigo. É maravilha, acertou. Isso aqui é pelo menos uma questão da sua prova tranquilamente. Show de bola, pessoal? Seguimos aqui para decadência e prescrição, que são hipóteses de extinção do crédito tributário, como eu falei, quando passa um lapso. Sempre vai ser 5 anos, Rafael? Sempre vai ser 5 anos. Agora tem um detalhe. A prescrição é simples. Eu vou falar a primeira prescrição que é mais óbvia. Vocês lembram que a gente fez aqui? Tem um lançamento, vou fazer aqui fato gerador e lançamento, que é o importante. Teve um lançamento no dia 1º de março de 26. Gente, 5 anos. 1º de março de 31, prescreveu. Não pode mais ter o quê? Execução. Por quê? Pessoal, a decadência se extingue o direito de constituir. A prescrição extingue a pretensão de cobrança, certo? Então, assim, você não pode executar, já existe o crédito, você já pode ser cobrado, mas eles não estão lhe cobrando. Já a decadência, o fisco nem foi atrás de constituir o crédito, nem foi atrás de dizer, ó, é tanto, você tá lá, você só fez e não for atrás. Pessoal, na decadência, o início desse prazo é o 1º dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter sido efetuado. Como assim, Rafael? Entendi, foi nada. Você vai ler isso aqui 2 vezes, gente, você vai ter dificuldade se você não ler devagar. Você realizou o fato gerador em 1/3 de... Vamos botar 21 aqui, né? Quando é que vai começar a contar os 5 anos para decadência? No 1º dia do exercício seguinte àquele com o lançamento. O 1º dia do exercício seguinte ao do FG. Para resumir. Isso quer dizer, 1º dia do exercício seguinte é quando? 1º de janeiro de 22, o ano seguinte. Quando é que extingue? Quando é que decairia? 1º de janeiro de 2027. Show de bola? Show de bola, pessoal? Essa é a regra. Rafael, tem uma exceção? Tem. Tem uma exceção que quando for um lançamento sujeito a homologação, e aí é um outro problema, certo? Você vai contar desse prazo. Eu já vou falar para vocês, para facilitar a vida. O que é um lançamento homologação? Pensa, homologação, homologa. Você, dá o exemplo da empresa que paga ICMS. Vendeu o produto, circulou o produto, você sabe o valor, você já paga para o fisco, certo? Isso quer dizer, você verificou o valor, declarou e já pagou. O fisco tem que fazer o quê? Homologar. O fisco tem 5 anos para homologar. Nesse caso, quando o contribuinte, nós fazemos tudo, como é esse caso, certo? Conta-se dessa data. Show de bola? Mas, gente, já havia a FGV cobrar? Já. Você só tem que saber o seguinte, qual é a regra? 1º dia do exercício seguinte. Qual é a exceção? Homologação, data do fato gerador. Beleza, pessoal? É isso. Resolvido o BO. Pessoal, nós vamos falar agora, para finalizar, dos impostos em espécie. Antes de tudo, falar o que é o seguinte. Nós temos uma coisa chamada regra matriz de incidência tributária, tá certo? O que é a regra matriz de incidência tributária? É uma ordem que todo imposto, todo tributo vai seguir. Deixa eu botar aqui um pouquinho só aqui a garganta uma hora pede licença, né? Pessoal, em resumo, todo tributo vai ter um critério material, espacial, temporal, um pessoal e um quantitativo. Que é o quê? Qual é o fato? Vou dar um exemplo aqui, vamos pegar aqui
ISS, prestação de serviço, é feito pelos municípios, né? Quando você presta um serviço, você tem que pagar. Qual é o fato tributado? A prestação de serviço. Onde o fato ocorreu? No lugar da prestação de serviço, certo? Você sabe que tem a Lei Complementar 116 que vai falar sobre isso. Isso aqui é importante que vocês saibam para a prova de vocês, tá certo? Qual é o fato que ocorreu? Onde o fato ocorreu, desculpa. Foi prestado serviço em Fortaleza, Ceará. Então, em Fortaleza, Ceará, será onde o fato será ocorrido. Quando o fato ocorreu? No momento da prestação. Foi no dia de hoje que foi lá e pintou a parede toda. Show de bola, no dia de hoje. Hoje, sei lá, dia 25 de agosto, ocorreu o fato. Então, nós temos o fato, onde e quando. Nós já temos isso. O que isso quer dizer? Vai ter uma cobrança. E aí nós vamos para o consequente, que é o quê? O pessoal e o quantitativo. Quem deve pagar a quem? Bom, é ISS. Quem é que prestou o serviço? A empresa Tinta Boa. Então, Tinta Boa tem que pagar. Pagar quem? Quem é a competência do ISS? Do município. Município de Fortaleza. Vamos supor que tá tudo na mesma cidade, né? Então, a Tinta Boa LTDA vai ter que pagar para Fortaleza. Show de bola? E o quantitativo? Quanto deve ser pago? Aí nós vamos ter a base de cálculo e a alíquota. O que são esses? Sempre o valor de um imposto está vinculado a isso. O que é a base de cálculo? O valor do serviço. Foi R$ 1.000 essa pintura. Essa é a base de cálculo. Qual é a alíquota? 2%, porque está lá na lei 2%. 2% de R$ 1.000, R$ 20. Então, a Tinta Boa tem que pagar à Fortaleza R$ 20. Por quê? Porque prestou um serviço no dia tal na cidade de Fortaleza. Pessoal, lógica? Lógica. E assim por diante. Todo tributo que vocês pegarem, vocês vão conseguir montar isso aqui. E aí, facilidade total. Quais são os impostos federais, pessoal? Isso que vocês têm que saber de cara, assim. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda e proventos, IPI, produtos industrializados, que é um produto girou, um produto industrializado, rodou na nossa economia, vai pagar. Exemplo, você comprou metal, industrializou para transformar em uma porta de carro, você industrializou. Quando você vender, você vai pagar IPI. Entendeu? Você comprou celulose e vai fazer papel. Você industrializou e assim por diante. Certo? Operações de crédito, câmbio e seguro. Pessoal, IOF. Como é que funciona? Seguro de vida, seguro de carro, qualquer câmbio, troca de moeda, empréstimo, né? Tudo isso recai IOF, certo? ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Rural. Vamos lá. É na cidade, zona urbana, IPTU. Zona rural, ITR. Show de bola? O ITR tem um grande fator, pessoal. É da União, mas o município recebe 50% do valor. Entretanto, se o município fizer toda a fiscalização e arrecadação, ele fica com 100% do valor. É como se fosse quase do município, o imposto próprio do município, tá? Nós temos o IGF, que nunca foi instituído, mas a única coisa que nós sabemos é que o dia que instituir tem que ser por lei complementar. Nossa, perdão. E nós temos, por fim, esse aqui, ó. Produção, extração, tarará, tarará, de produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Pessoal, esse aqui é o imposto seletivo. Imposto gerado na reforma tributária, que ele vai incidir sobre produtos prejudiciais. Exemplo, cigarro, álcool, carros extremamente poluentes e assim por diante. Ele vai ser instituído por lei complementar. E ele é um substituto natural do IPI. Embora, e eu já adianto, o IPI, pessoal, na reforma tributária não foi extinto. Ele teve alíquota zerada. Decorem isso. Pessoal, nós temos os impostos estaduais, são somente 3. Nós temos o quê? ITCD, ou ITCMD, ICMS e IPVA. Eu acho que IPVA dispensa comentários, mas vamos falar do ITCD,
que é sobre doações e herança, né, causa mortes. E o ICMS, que é sobre circulações de mercadorias, transportes interestadual e intermunicipal, isso quer dizer, entre estados e entre municípios, e de comunicação. O ICMS, como vocês sabem, está indo embora, indo de arrasta com o surgimento da IBS, e aos poucos isso vai acontecer, tá certo, pessoal? Detalhes importantes da reforma sobre IPVA que eu quero tratar com vocês. Antigamente o IPVA ele era só sobre veículos, agora ele pode ser cobrado também sobre aeronaves e embarcações. Entretanto, a lei própria de IPVA, que é a lei do Estado, vai ter que prever como vai ser cobrado. Mas a reforma tributária disse: olha, os estados podem cobrar. Se cobra ou não cobra, o Estado que se resolva, porque é um imposto do Estado, o Estado tem que resolver. Pessoal, municípios também só três: IPTU, como eu falei, quando o imóvel é urbano, o ITBI na transmissão de imóveis, vendeu um imóvel, comprou um imóvel. Lembre-se, doação ITCD Estado, venda ITBI município. E o ISS, que é sobre prestação de serviço de qualquer natureza, que a gente falou mais cedo. Importante falar, também está indo embora com o surgimento do IBS. Show de bola, pessoal? Sim, vocês têm que saber. Rafael, vale a pena se debruçar muito sobre esses impostos? Gente, a essa altura da preparação, não, tá certo? Mas eu recomendo que vocês leiam o Código Tributário Nacional, que na parte de impostos específicos, vocês leiam os impostos da União, dos estados e dos municípios. Gente, isso não dá uma hora de leitura. E vocês têm uma noção de como é que vai funcionar cada um desses tributos. Show de bola? Pessoal, e aí nós vamos falar sobre os tributos da reforma tributária, que são três. O IBS, que a gente falou que vai substituir o ICMS e o ISS, o CBS e o IS. Pessoal, vamos lá. A reforma ela inaugura uma nova forma de competência. Nós tínhamos antes competência da União, estados e municípios. O IBS ele é o que a gente chama de competência compartilhada. Por quê? Vai ser formado um comitê gestor, certo? E esse comitê gestor, que é composto de muita gente, inclusive, se não me engano, são 71 pessoas, 54. Estou na dúvida agora, não vou mentir para vocês, desse número ideal, até porque estão fazendo algumas modificações. Mas que esse comitê, que é formado por estados e municípios, representantes, vai definir as alíquotas e como vai ser realizada a arrecadação desse imposto. Isso quer dizer, tudo que é dele vai ser definido entre impostos e estados, não é só do estado nem só do município. Show de bola? Tranquilidade? Saibam disso. Aí nós temos a CBS, que vai acompanhar o IBS, tá bom? E que, inclusive, a CBS, mesmo sendo contribuição, vai sofrer as imunidades que o IBS sofre, porque é imposto, e a CBS ela vai ser tipo um imposto também. A gente tem o que a gente chama de IVA dual, que é o quê? Dois IVAs. A gente criou um imposto sobre valor agregado, que era para ser único, e fizemos dois. Aqui no Brasil é fantástico. Tá certo? A CBS ela vai substituir a PIS e COFINS, elas vão atuar em conjunto sobre o mesmo fato e vai ser cobrado. Grande diferença, a CBS não é competência compartilhada, a CBS é da União, então a União vai definir como vai ser feita a CBS, a sua alíquota e detalhes, tá bom? E por fim nós temos o imposto seletivo, que a gente falou agora há pouco, que é da União, que é sobre bens e serviços prejudiciais. Fica mais ou menos da seguinte forma, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Pessoal, PIS e COFINS vira CBS, ICMS e ISS vira IBS, que a gente chama de IVA dual, Imposto sobre Valor Agregado Dual, porque são dois. E aqui a gente coloca IPI virando imposto seletivo, mas na realidade não é bem isso. Por quê? Porque o IPI, ele não está sendo extinto, ele está tendo sua alíquota zerada. Em algum momento o IPI vai. O IPI ele não incide sobre produtos da Zona Franca de Manaus e vai incidir quando for um produto que combata com eles. Rafael, isso é muito amplo. Pois é, ainda está genérico, isso está sem definição, a nossa reforma tributária está andando devagar, tá certo? Mas está andando e esses detalhes ainda vão ser definidos em leis específicas. Por fim, pessoal, nós vamos falar rapidamente aqui dos princípios da reforma tributária novos, que a gente apareceu aí, tá bom?
Rafael, você acha que pode cair? Gente, eu sempre acho que isso aqui vai cair em algum momento. Então, nós temos 5. Simplicidade, que é o quê? A reforma tributária ela vem para simplificar a forma. Gente, realmente, para quem não conhece, a forma hoje de cobrar impostos é muito ruim. ICMS e ISS é uma confusão do tamanho de um bonde. Você gasta, as empresas gastam dinheiro com contabilidade assim absurda, justamente para fazer um bom planejamento para isso. Com a unificação facilita muito mais. Nós temos agora o split payment e outros que vão surgir, que a ideia é que facilite cada vez mais a cobrança, a arrecadação e o funcionamento do nosso sistema tributário. A transparência, que é a ideia que toda nota fiscal tenha lá escrito IBS 20%, R$ 20, está sendo pago, vamos supor. IBS 20%, R$ 50 e assim por diante. Que o contribuinte, nós, consigamos ver o que a gente está pagando efetivamente de imposto. Nós temos a justiça tributária, que é a ideia de diminuir desigualdades por meio dos tributos. Rafael, qual é o principal ideal? Além das alíquotas progressivas que a gente tem, por exemplo, a isenção de 5 mil foi uma forma de justiça tributária, porque está ajudando os mais vulneráveis, enquanto taxando, claro, aquelas pessoas que supostamente ganham muito mais. Nós temos também outra forma agora, o cashback, que vai existir. Rafael, como é que vai funcionar o cashback? Imagina o seguinte, você, que não tem tanta condição, vai lá, paga a sua fiscal lá, dá seu CPF, e vai ter um sistema que vai analisar e dizer, poxa, essa pessoa está inscrita no CAD único, alguma coisa, e por conta dessa inscrição, por conta que é uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade financeira, ela vai receber no final do mês um valor de volta do que foi pago imposto. Se em todas as compras do mês você pagar R$ 100, vamos supor que ao final do mês você ganha R$ 20 de volta, 30. Tá certo, pessoal? Essa é a ideia do cashback. Nós temos a cooperação, que é muito estimulada, que é a ideia de todos os entes atuarem em conjunto para fornecer um sistema mais efetivo, a própria questão da competência compartilhada entre estados e municípios. E por fim, a defesa do meio ambiente, que você tem ali com o imposto seletivo, que é a ideia que você tribute mais aqueles bens que são poluentes, aqueles bens que fazem mal à saúde e assim por diante. Pessoal, em regra, eu trouxe aqui o suco do tributário. Eu garanto para vocês que pelo menos 3 questões da sua prova estão aqui nessa aula de revisão. Ah, Rafael, às vezes você não entrou muito em detalhes. Gente, se eu entrar em detalhes aqui, a gente vai ter uma aula de 5 horas, 6 horas, e eu acho que não é a ideia. A ideia é que vocês tenham um direcionamento. Para quem já vem estudando, vai saber. Para quem não vem estudando, pessoal, o Código Tributário e a Constituição são os únicos 2 códigos que você tem que ler, e não tem que ler totalmente. Eu recomendo que você leia na Constituição os princípios, as imunidades e as exceções, certo? Isso aí, tranquilamente, 2 questões estão no que eu falei. No CTN, leia ali a introdução até o artigo 30, 40, e gente, é rápido, é sério, isso é rápido. E os artigos referentes aos impostos em espécie. Essa é a minha recomendação para que você faça uma prova de tributário boa na primeira fase da OAB. Show de bola, pessoal. Queria agradecer a todos. Temos as redes sociais aqui, a DV Rafael Rossi, tanto no Instagram quanto no TikTok eu tô lá, tá certo, pessoal? E assim, além disso, para quem não conhece, eu tô dentro do cursinho do JUS21, jus21.com.br. Lá tem o meu curso de primeira e segunda fase, assim como o curso de outros professores. E a gente recomenda sempre um cursinho, porque hoje a OAB cada vez mais reprova, eles estão tendo uma cobrança mais específica, vocês têm que ter uma estratégia, tá certo? Então assim, eu queria agradecer a todos pela aula de hoje. Uma boa prova já recomendando. E a gente vai começar aqui no canal a trazer algumas aulas, alguns pontos específicos para poder tirar essas dúvidas de vocês. Pessoal, muito obrigado a todos, uma boa prova do OAB e seguimos firmes aí para essa aprovação na 47ª prova do Exame da Ordem.